Olá pessoal, meu nome é Thiago Cruz, eu vou dar sequência na resolução da prova de CFS 2019. Bom, lembrando vocês que essa questão ela está atrelada ao texto que foi lido na questão passada, né? Então é muito importante que você releia pelo menos, né, os trechos a que se referem a essas perguntas, né? Como eu disse na questão passada, uma leitura atenta, ela pode ser até suficiente, uma leitura integral. Embora talvez umas 2 leituras seja o ideal. Agora, essa prova, qualquer texto, ele vai precisar ser lido vários trechos, várias vezes. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa questão 2. Diz assim: entre as vantagens da nova carteira de habilitação, é correto citar o fim da necessidade de. Então olha lá. O que a gente precisa notar nesse enunciado? O fim da necessidade de. A. Realização de exames médicos conforme a idade que passariam a ser exigidos para todas, olha a palavra todas aí, todas as faixas etárias a cada 5 anos. Bom, então, se você leu o texto, se você prestou atenção, você sabe, né, que nessas mudanças, apenas as pessoas que têm até 55 anos, elas vão precisar fazer a cada 5 anos, né, 5 anos, né, os exames médicos para renovar a carta. Agora, as pessoas que estão acima dessa idade, elas têm outro período, têm outra periodicidade. Então, esse todas, como eu disse, já é uma palavra que deixa, assim, o aluno tem que deixar o aluno alerta, né? Aí o aluno vai lá no texto, lê essa parte que ele fala da periodicidade e vê que não é isso, não são todas as faixas etárias. Quer dizer, não são todas as idades, né? Tem algumas faixas etárias que precisam ter um período menor para fazer esse exame médico. Por isso está incorreto. Alternativa B diz o seguinte: pagamento pelos exames médicos e de apresentação de documentos atualmente exigidos para receber outra carteira de habilitação. Então vamos lá no enunciado. Diz assim: entre as vantagens da nova carteira de habilitação, é correto citar o fim de pagamento pelos exames médicos e de apresentação de documentos atualmente exigidos para receber outra carteira de habilitação, né? Então, beleza, é isso mesmo, né? Uma vantagem é essa, né? A vantagem de que você não vai precisar mais pagar por exames médicos, né, e de apresentação, nem vai precisar apresentar documentos atualmente exigidos para receber outra carteira de habilitação, certo? Então, assim, você não vai pagar os exames médicos, nem ter essa apresentação de documentos. Isso é o fim, né? É o fim dessa necessidade. Então, isso torna a alternativa B a alternativa correta, né? A alternativa C diz o seguinte, vamos ver o que tem de erro aí na alternativa C. Então, vamos lá. Entre as vantagens da nova CNH, né, citar o fim da necessidade de apresentação a agentes de fiscalização, que disporão de smartphones com os dados do motorista armazenados na memória digital. Aqui você tem que ficar muito atento, tá? Tanto no item C, né, que está errado, porque, né, o item C e o D estão errados, mas você precisa ficar muito atento, por quê? Porque repara que o texto, quando você lê o texto, né, numa primeira leitura, por isso a necessidade de voltar ao texto, tem alguma coisa aí que parece que está correto, né? A questão dos smartphones, né? A questão da apresentação aos agentes de fiscalização, mas a gente precisa ler com muito cuidado, tá? Então vamos voltar para as alternativas e ver por que elas, apesar de estarem ligadas ao texto, elas estão incorretas. Vamos lá. Então a C diz assim: apresentação a agentes de fiscalização. Então quer dizer, você não tem mais a necessidade de apresentar a CNH, né, aos agentes de fiscalização, porque eles vão dispor de smartphones com os dados do motorista armazenados na memória digital? Não, não é isso que fala. Fala que, sim, os agentes de fiscalização, eles vão dispor de smartphones, né? Mas é importante que você note que no texto ele fala que você vai apresentar a sua CNH
E esses agentes, dispondo desses smartphones, eles vão fazer a fiscalização, depois que você apresentar a sua CNH, né? E vai fazer a fiscalização com o smartphone. Então não fala que você não precisa mais apresentar a CNH. Ele fala que você vai ter que apresentar, mas os agentes de fiscalização vão fazer essa fiscalização com os smartphones. Então cuidado, tudo bem? Não vai dispensar a apresentação. AD, porque a AD está incorreta. Diz assim, portar o documento. Então quer dizer, você não precisa mais, né, você não tem mais a necessidade de portar o documento, já que os dados poderão ser acessados do smartphone do motorista, em caso de blitz de agentes de trânsito. Então você tem que prestar bastante atenção, porque no texto existe um trecho, né, em que o especialista ele fala, olha, no futuro a gente pode ter uma tecnologia nova que vai lidar com a digitalização facial, né? E nesse caso, no futuro, né, se a gente conseguir incorporar essa tecnologia, certas coisas serão desnecessárias. Olhando para a alternativa, que diz portar o documento, já que os dados poderão ser acessados do smartphone do motorista em caso de blitz de agentes de trânsito. Então, olha, no futuro, né, caso exista seja incorporada uma nova tecnologia, talvez seja desnecessário, talvez, portar o documento. Tudo bem? Então, e esses dados, na verdade, né, vão estar com os agentes de fiscalização. Tudo bem? Então, você tem que prestar muita atenção. Ser desnecessário portar o documento, né, a CNH, estaria ligado num futuro distante, né? Não sei se distante, mas no futuro, quando uma certa tecnologia fosse incorporada. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês por que a alternativa correta nessa questão 2 é a alternativa B de bola e por que as outras estão incorretas. Tudo bem? Então, um abraço para vocês e voltamos para falar sobre a questão 3 desse mesmo texto, dessa mesma prova.